Meu nome é Arthur, e eu nunca vou me esquecer do dia em que a minha própria família riu de mim, na minha cara, como se eu fosse um completo inútil. O som da risada contida do meu primo Ricardo ecoando naquela sala fria enquanto o advogado lia o testamento do meu tio-avô é uma coisa que se cravou na minha alma. Ele olhou para mim com aquele ar de superioridade de quem sempre teve tudo na mão e disse em voz alta para que todos ouvissem: "E então, Arthur, o que vai fazer com esse monte de lenha podre? Pelo menos serve de consolo para o seu bolso vazio." Eles riram porque, para mim, sobrou apenas uma cabana caindo aos pedaços nas colinas da Serra da Mantiqueira. Uma ruína. Para eles, dinheiro, terrenos bons, imóveis na cidade. Para mim, o lixo. Aquele desprezo foi a herança mais pesada que recebi naquele dia. O que você faria se todos rissem de você por herdar uma ruína? Escute a minha história até o fim e me diga: o que você teria feito no meu lugar? Me diga também de qual cidade. Você está me ouvindo? Preciso saber que não estou sozinho nisso. Se quiser ouvir mais histórias como esta, inscreva-se no canal. A reunião aconteceu numa tarde cinzenta de outono, daquelas que o céu parece pesar sobre a gente. Estávamos na casa do meu sobrinho, um ambiente que sempre achei formal demais, frio. Meus irmãos e primos estavam lá, os olhos brilhando de ganância, disfarçando mal a ansiedade. O advogado, um homem sério, lia o documento com uma voz monótona que só aumentava a tensão. Um a um, os nomes eram chamados e os bens valiosos eram distribuídos. Pequenas fortunas, lotes de terra que valiam ouro, apartamentos bem localizados. Eu só observava, quieto no meu canto. Já imaginava que não sobraria muito para mim. Nunca fiz parte do círculo de favoritos do meu tio-avô, um homem recluso que eu mal conheci. Mas a humilhação que veio a seguir, essa eu não esperava. Quando meu nome foi chamado, o advogado fez uma pausa, quase como se sentisse pena, e anunciou a minha parte. Velha cabana de madeira e pedra, abandonada há mais de 40 anos. Foi nesse momento que o silêncio foi quebrado. Primeiro, um risinho abafado de uma prima. Depois, um olhar de pena da minha irmã, que logo desviou o rosto como se estivesse com vergonha de mim. Mas a facada final veio de Ricardo. A frase dele não foi uma brincadeira, foi uma declaração. Uma forma de dizer que, para eles, eu era tão descartável quanto aquela cabana. Um monte de lenha podre, ele disse. A imagem ficou na minha cabeça. Madeira úmida, cheirando a mofo, infestada de cupins. Era assim que eles me viam. Um homem de 62 anos, marceneiro, viúvo, com as mãos calejadas de uma vida inteira de trabalho honesto, reduzido a um monte de entulho. Ninguém me defendeu. Ninguém disse uma palavra. Apenas o som da risada deles, que para mim soou mais alto que qualquer tempestade. O advogado continuou a leitura, mas eu já não ouvia mais nada. Eu senti o sangue subir ao rosto, um calor de vergonha e raiva misturadas. Minha primeira vontade foi levantar, dizer umas verdades para o Ricardo, jogar aquele papel na cara dele. Mas algo me segurou. Talvez tenha sido a lembrança da minha falecida esposa, Helena. Lembrei de uma caminhada que fizemos por aquelas colinas, muitos anos atrás. Ela apontou para a cabana, lá longe, e disse com aquele brilho nos olhos que só ela tinha: "Imagine ter um lugar assim, Arthur, onde o mundo não pode nos alcançar." Aquela frase ecoou na minha mente e abafou a risada dos meus parentes. Em silêncio, eu apenas assenti com a cabeça para o advogado, peguei o papel que oficializava a minha herança e o apertei na mão com força. O papel amassado era a única coisa que me impedia de tremer. Eu não ia dar a eles o gosto de me verem quebrado. Levantei-me devagar, sem olhar para ninguém, e caminhei em direção à porta. Cada passo parecia pesado, como se eu estivesse carregando o peso de todo o desprezo daquela sala nas costas. Ao sair, o ar frio da rua pareceu um alívio. Respirei fundo.
tentando colocar os pensamentos em ordem. Eles podiam rir, podiam me chamar de tolo, me ver como um fracassado que herdou um casebre inútil. Mas, naquele momento, enquanto eu caminhava para o meu carro velho, uma decisão se formou dentro de mim. Aquela cabana não era mais um monte de lenha podre. Era um refúgio. Era a última promessa silenciosa que eu faria a Helena. Eu iria reconstruir aquele lugar, nem que fosse a última coisa que eu fizesse na vida. Não para provar algo a eles, mas para provar a mim mesmo que a dignidade de um homem não está no que ele tem, mas no que ele é capaz de construir com as próprias mãos, mesmo a partir de ruínas. O caminho de volta para casa, depois daquela reunião, foi o mais longo da minha vida. Meu carro velho, um companheiro de tantas batalhas, parecia sentir o peso do meu silêncio. O motor roncava mais alto que os meus pensamentos, e cada curva na estrada de terra me lembrava do quanto eu estava distante do mundo dos meus parentes. Eles, com seus carros novos e suas vidas planejadas, voltando para o conforto de suas casas, e eu, com um papel amassado no bolso do carona, dirigindo em direção a um futuro que, aos olhos de todos, não valia nada. A zombaria deles ainda ecoava na minha cabeça, mas, por baixo dela, uma outra voz começava a surgir, uma voz antiga, cheia de poeira e saudade. A voz do meu pai. Meu pai era um homem simples como eu. Foi ele quem colocou as primeiras ferramentas de marcenaria nas minhas mãos. Eu devia ter uns 10 anos. Ele dizia que a madeira tinha memória, que ela guardava o sol que pegou, a chuva que a alimentou. Respeite a madeira, Arthur, ele falava, com aquela voz grave e serena. E ela vai te dar um teto, uma mesa, uma vida. Aprendi com ele que o valor de uma coisa não está no preço que pagam por ela, mas no trabalho, no suor e na intenção que a gente coloca nela. Vi meu pai construir móveis que duraram gerações com ferramentas manuais, enquanto outros compravam coisas que quebravam em um ano. Foi essa a primeira lição que a vida me deu e que meus parentes, com todo o seu dinheiro, nunca entenderam. Foi com essas mãos, já calejadas pelo ofício, que eu conheci a Helena. Ela trabalhava na pequena biblioteca da cidade. Eu fui lá uma vez para doar uns livros velhos do meu pai e a vi, com os olhos concentrados numa página, um sorriso discreto no rosto. Ela não viu minhas roupas simples ou minhas mãos sujas de serragem. Ela viu algo em mim que nem eu mesmo sabia que existia. Helena enxergava a alma das coisas. Ela amava as histórias dos livros, as árvores antigas da praça e, por algum milagre, amou a mim. Nosso namoro foi de caminhadas no fim de tarde e conversas na varanda. Ela me ensinou a ver a beleza onde a maioria só via o comum. A gente não tinha quase nada quando casou. Comprei um terreno pequeno, no fim de uma rua de terra, e com minhas próprias mãos levantei nossa casa. Cada tábua do assoalho, cada viga do telhado, cada porta e janela foram feitas por mim. Helena plantou um jardim que virou o mais bonito da vizinhança. Nossa riqueza não estava no banco, estava naquelas paredes, no cheiro do café que ela passava de manhã, no barulho da minha serra no galpão dos fundos. Eu fiz para ela uma cadeira de balanço de cedro e ela passava horas ali, lendo, olhando o movimento da rua. Aquela cadeira, para mim, valia mais que qualquer herança em dinheiro. E foi numa das nossas caminhadas, quando a gente já tinha alguns anos de casados, que ela viu a cabana pela primeira vez. Estávamos no alto de um morro, e lá longe, quase se misturando com a mata, estava a construção de pedra e madeira. "Olha, Arthur", ela disse apertando meu braço. "Parece uma casa de conto de fadas que o tempo esqueceu." Ficamos ali, parados, só olhando. Foi então que ela falou a frase que eu nunca mais esqueci. "Imagine ter um lugar assim, Arthur, só nosso. Um lugar onde o mundo não pode nos alcançar." Ela não via uma ruína, via um refúgio. E eu, olhando para o brilho, nos olhos dela, prometi a mim mesmo que um dia daria um lugar assim para ela. A vida, no entanto, tem seus próprios planos.
Meus pais envelheceram e fui eu quem ficou para cuidar deles. Meus irmãos já tinham suas vidas na cidade grande, seus empregos importantes. Eu não me queixo, era meu dever e fiz com amor. Mas isso significou adiar sonhos, gastar o pouco que a gente guardava. Helena nunca reclamou. Pelo contrário, ela cuidava dos meus pais como se fossem dela. Ela dizia que família era a nossa maior riqueza. E ela estava certa. Mas o tempo foi passando e o sonho do nosso refúgio foi ficando cada vez mais distante, como a própria cabana na colina. Depois que meus pais se foram, quando a gente finalmente achou que teria um tempo para nós, a doença da Helena chegou. Chegou de mansinho como uma névoa fina e quando vimos, já tinha tomado conta de tudo. Foram anos de luta, viagens para médicos na capital, remédios caros, noites em claro. Vendi o carro bom que a gente tinha, vendi umas ferramentas antigas de valor. Cada centavo das nossas economias, guardado com tanto sacrifício, foi usado na esperança de comprar mais um pouco de tempo com ela. Eu faria tudo de novo, 1000 vezes. A gente não mede o amor com dinheiro. O que o meu primo Ricardo não sabia, quando riu do meu bolso vazio, é que aquele vazio tinha um nome. Chamava-se Helena. Aquele bolso vazio carregava o peso de cada consulta, de cada caixa de remédio, de cada tentativa desesperada de dar a ela mais um dia de conforto, mais um amanhecer. Ele riu da minha pobreza, mas o que ele via como fracasso, para mim, era a prova do maior amor da minha vida. Eu perdi meu dinheiro, sim, mas eu o troquei por memórias que ele, com toda a sua fortuna, jamais poderia comprar. Ele herdou terras e apartamentos. Eu herdei a dignidade de ter lutado até o fim por quem eu amava. Quando Helena se foi, a casa que eu construí com tanto carinho ficou grande demais, silenciosa demais. O eco dos meus passos no assoalho de madeira era a única companhia. A cadeira de balanço na varanda ficou vazia. O jardim, por mais que eu tentasse cuidar, parecia ter perdido um pouco da cor. Continuei trabalhando na minha marcenaria, mais por necessidade de manter a mente ocupada do que pelo dinheiro. O trabalho era meu refúgio. O cheiro da madeira, o som das ferramentas, tudo aquilo me conectava a meu pai, à minha história, a quem eu era. Era a única coisa que ainda fazia sentido num mundo que tinha ficado cinza. Lembro de uma vez, um temporal forte destelhou parte da casa do seu Joaquim, o dono do armazém. Ele era um homem já de idade, não tinha como consertar sozinho. No dia seguinte, bem cedo, peguei minhas ferramentas e fui até lá. Passei o dia inteiro debaixo do sol, pregando telha por telha, ajeitando as vigas. Quando terminei, ele veio com a carteira na mão, querendo me pagar. Eu não aceitei, apenas disse: "O senhor me vendeu fiado a vida inteira quando eu precisei, seu Joaquim. Hoje sou eu que pago a minha dívida." Aquele aperto de mão, o olhar de gratidão dele, valeu mais para mim do que qualquer pagamento. É nesse tipo de moeda que eu acredito. Meus irmãos e primos nunca entenderam por que eu não saí daqui, por que não tentei a vida na cidade como eles. Eles viam este lugar como atraso, como falta de ambição. Para mim, esta terra tem as minhas raízes, tem o túmulo dos meus pais e da minha esposa, tem a poeira do caminho que eu percorri a vida inteira. Deixar isso para trás seria como arrancar um pedaço de mim. Eles construíram suas vidas em cima do concreto. Eu construí a minha em cima de memórias, de lealdade a um lugar e a uma história. Não há nada de errado no caminho deles, mas eles não tinham o direito de julgar o meu. De vez em quando, antes mesmo de sonhar em herdar a cabana, eu subia até o pé daquela colina só para olhar para ela. Era como visitar um velho conhecido. Eu ficava imaginando a vida que existiu ali dentro, as histórias que aquelas paredes de pedra poderiam contar. Pensava em Helena e no sonho dela. Era um lugar que me trazia uma paz estranha, uma melancolia boa.
Mesmo em ruínas, a cabana tinha uma dignidade que muitas casas novas e modernas não têm. Ela tinha a força de algo que resistiu ao tempo, às tempestades, ao abandono. E, de certa forma, eu me via nela. A grande diferença entre mim e minha família é que eles aprenderam a medir o valor de tudo em reais. Eu aprendi a medir em anos, em esforço, em significado. As minhas mãos são grossas, a pele é curtida pelo sol e cheia de cicatrizes de cortes e farpas. São mãos de quem constrói, de quem conserta, de quem segura. As mãos do meu primo Ricardo são lisas, macias. São mãos de quem assina cheques, de quem conta dinheiro, de quem aponta o dedo para julgar. Naquele dia, na leitura do testamento, ficou claro para mim que a gente não falava a mesma língua, mesmo sendo da mesma família. Aquele desprezo que senti não foi uma surpresa completa. A vida inteira eles me olharam com uma espécie de pena. O primo pobre, o marceneiro, o simplório que ficou para trás. Eu nunca me importei porque eu tinha o meu mundo, e no meu mundo eu era rico. Tinha o amor da Helena, o respeito dos meus vizinhos, a dignidade do meu trabalho. A zombaria deles só serviu para me mostrar o tamanho do abismo que existia entre nós. Eles não riram de mim por eu ter herdado uma ruína. Eles riram porque finalmente tinham um símbolo material para o fracasso que eles sempre acreditaram que eu era. Depois daquela humilhação, eu não fui para a minha casa. Peguei o carro e dirigi direto para a colina. Era a primeira vez que eu ia até lá, não como um observador distante, mas como o dono. A chave velha de ferro que o advogado me entregou junto com os papéis pesava na minha mão. Era a chave de um monte de lenha podre, como disse o Ricardo. Mas para mim, era a chave do último sonho da Helena. Era a chave para o lugar onde o mundo não poderia mais nos alcançar. E naquele momento, eu precisava desse lugar mais do que nunca. Parei o carro onde a estradinha acabava e subi o resto do caminho a pé. A realidade era ainda mais dura do que a imagem que eu tinha de longe. O mato estava alto, o alpendre da frente tinha desabado e uma parte do telhado tinha cedido. O cheiro era de umidade, de madeira velha, de folhas em decomposição. Qualquer outra pessoa teria dado meia volta e ido embora. Mas eu fiquei ali, parado, olhando para cada detalhe daquela decadência. Eu não via um fim. Eu via o começo de muito trabalho. E pela primeira vez em muito tempo, senti uma fagulha de propósito se acender dentro de mim. Aquilo não era um túmulo, era uma semente. A chave de ferro na minha mão era fria e pesada. Um pedaço de metal antigo que parecia carregar os 40 anos de abandono daquela cabana. A primeira vez que a encaixei na fechadura enferrujada, a porta gemeu como um animal ferido. O barulho ecoou pelo silêncio da colina e por um instante pareceu que eu tinha acordado algo que deveria continuar dormindo. Por dentro, o cheiro de mofo e de terra úmida era tão forte que quase me fez recuar. Teias de aranha grossas como algodão ligavam os móveis quebrados ao teto, e uma camada espessa de poeira cobria tudo, como uma mortalha. Olhando para aquele cenário de desolação, a risada do meu primo Ricardo voltou à minha mente, mais nítida e cruel do que nunca. Ali, sozinho, eu entendi o que ele quis dizer. Aquilo não era uma casa, era o esqueleto de uma, e eu, o herdeiro do nada. Minha primeira semana foi de pura observação e limpeza pesada. Comecei varrendo o chão, levantando nuvens de poeira que me faziam tossir. Cada objeto que eu tocava se desfazia nas minhas mãos. Um livro com as páginas coladas pela umidade, o estofado de uma cadeira que virou pó, uma cortina que rasgou com o toque mais leve. Era um trabalho solitário e desanimador. Nos primeiros dias, eu ainda descia até a cidade no fim da tarde para comprar mantimentos no armazém do seu Joaquim. Foi ali que senti a mudança de verdade. As conversas paravam quando eu entrava.
Os homens que costumavam me cumprimentar com um aperto de mão firme, agora só levantavam o queixo num aceno rápido, desviando o olhar. Eu me tornei uma curiosidade, o assunto dos cochichos. Ninguém me perguntava diretamente, mas eu sentia as perguntas no ar. O que aquele velho louco está fazendo lá em cima? A zombaria, que antes foi um trovão na sala do advogado, agora era uma chuva fina e constante que me molhava todos os dias. Um dia, enquanto eu carregava umas tábuas velhas para fora da cabana, um vizinho de uma propriedade mais abaixo parou a caminhonete na estradinha e gritou com um sorriso debochado: "E aí, Arthur? Precisando de uma mãozinha para botar fogo nisso tudo? A gente faz uma fogueira de São João adiantada." Ele riu, e o filho adolescente que estava ao seu lado riu também. Eu apenas acenei com a cabeça sem dizer uma palavra. A raiva queimava por dentro, mas eu a engolia junto com a poeira. Discutir não adiantaria nada. Para eles, eu já estava condenado. Eu era o velho que tinha enlouquecido, que trocou o pouco de conforto que tinha por um amontoado de problemas. As visitas, que nunca foram frequentes, agora simplesmente pararam. Meus irmãos, que moravam em cidades vizinhas, não ligaram uma única vez para perguntar se eu precisava de algo. O aniversário do meu sobrinho neto chegou, e eu não fui convidado para a festa. Fiquei sabendo por uma vizinha que comentou sem maldade: "Ah, seu sobrinho fez uma festança no Silos sábado, né? Pena que o senhor estava tão ocupado aí nesse seu projeto." A palavra projeto saiu da boca dela com um tom de pena, como se ela estivesse falando de uma criança que tenta construir um castelo de areia enquanto a maré sobe. Naquele dia, a solidão pesou mais do que qualquer viga podre que eu tive que carregar. Eles não me esqueceram. Eles me excluíram de propósito. O isolamento se tornou físico. Eu passava dias inteiros na colina sem ver ninguém. Minha única companhia era o som do vento nas árvores, o canto dos pássaros e o barulho das minhas próprias ferramentas. Comecei a falar sozinho, a planejar o dia em voz alta, só para quebrar o silêncio. Primeiro, vamos terminar de arrumar aquela parede de pedra. Depois, preciso ver o que dá para salvar do assoalho. Era uma conversa comigo mesmo, com a memória da Helena e com a própria cabana. Aos poucos, aquele lugar deixou de ser apenas um monte de ruínas e passou a ser o meu mundo. Um mundo onde eu não era julgado, onde o único desafio era a madeira dura e a pedra pesada. Houve momentos de desespero, não vou negar. Numa noite de chuva forte, uma goteira que eu não tinha visto abriu bem em cima da cama improvisada onde eu dormia. Acordei encharcado, com a água gelada escorrendo pelo rosto. Sentei-me no escuro, ouvindo o barulho da tempestade lá fora e o gotejar insistente aqui dentro. Naquele momento, eu me senti o homem mais tolo do mundo. O que eu estava fazendo ali, lutando contra o tempo, contra a natureza, contra a opinião de todos. Por um instante, a ideia de desistir, de vender aquilo por qualquer trocado e ir embora, pareceu a coisa mais sensata a se fazer. Eu poderia alugar um quartinho na cidade e viver o resto dos meus dias em paz. Mas então, no meio daquela escuridão fria, eu me lembrei do rosto de Helena, do brilho nos olhos dela quando viu a cabana pela primeira vez. Lembrei da promessa silenciosa que fiz a mim mesmo. Desistir seria como traí-la, como admitir para o Ricardo e para todos os outros que eles estavam certos. Seria aceitar o rótulo de fracassado que eles me deram. Aquele pensamento me deu uma força que eu não sabia que ainda tinha. Levantei, peguei um balde velho para parar a goteira e passei o resto da noite sentado numa cadeira, enrolado num cobertor úmido, planejando como consertaria o telhado no dia seguinte. A tempestade dentro de mim era maior do que a que caía lá fora. O tempo foi passando e eu me acostumei com a rotina. O trabalho era duro, mas gratificante. Com as minhas ferramentas, comecei a dar nova vida à madeira.
Lixei e envernizei as tábuas do assoalho que pude salvar. Reforcei as vigas do teto, reconstruí o alpendre com a madeira de uma árvore que tinha caído perto da casa. Cada prego que eu batia era uma resposta silenciosa às risadas deles. Cada tábua que eu colocava no lugar era um pedaço da minha dignidade que eu reerguia. Eu não estava apenas consertando uma cabana. Eu estava me consertando por dentro. As pessoas da cidade, quando me viam, já não cochichavam tanto. Agora, elas apenas me olhavam com uma expressão que misturava pena e estranheza. Eu me tornei parte da paisagem, o velho da cabana. Uma espécie de lenda local sobre a teimosia e a loucura. As crianças, às vezes, subiam até o pé da colina para me espiar de longe, como se eu fosse um bicho esquisito. Eu as via, mas fingia que não. Não queria assustá-las. No fundo, eu entendia a curiosidade delas. Eu mesmo, se me visse de fora, talvez pensasse a mesma coisa. Um dia, precisei ir ao banco na cidade resolver uma pendência da minha aposentadoria. Fui atendido por uma moça nova que não me conhecia. Ao lado dela estava um gerente que eu conhecia desde menino. Quando entreguei meus documentos, o gerente olhou para mim e disse para a moça em voz baixa, mas não baixa o suficiente. Pode deixar, eu ajudo ele. É o seu Arthur. Ele mora lá em cima, sabe? Precisa de um pouco mais de paciência. A forma como ele disse aquilo, como se eu fosse um coitado, um incapaz, que mal sabia o que estava fazendo, me feriu profundamente. Ele não fez por mal, eu sei. Era pena. E a pena, às vezes, é mais humilhante que o desprezo. A solidão me ensinou a observar as pequenas coisas. Aprendi a diferenciar o canto de cada pássaro. Descobri um veio de água pura que nascia um pouco acima da cabana. Uma água tão fria e limpa que parecia um presente da terra. Comecei a plantar uma pequena horta nos fundos. E a terra, que parecia pobre e cansada, respondeu ao meu cuidado. Os primeiros tomates que colhi tinham um gosto de vitória. Eram coisas simples, que para o meu primo Ricardo não valeriam 1 centavo, mas que para mim eram tesouros. Eram a prova de que a vida ainda podia brotar naquele lugar abandonado. A zombaria da minha família continuava a chegar até mim por terceiros. Soube que Ricardo comprou um carro importado e estava construindo uma casa de veraneio num condomínio de luxo. Numa conversa no armazém, ouvi um homem comentar que meu primo tinha dito numa roda de amigos: enquanto eu construo meu futuro, meu tio Arthur está ocupado construindo um museu de cupim. A frase se espalhou, e por um tempo, alguns engraçadinhos me cumprimentavam com: e aí, Arthur, como vai a criação de cupins? Eu aprendi a sorrir de volta, um sorriso cansado, sem mostrar a dor que aquilo causava. O ponto mais baixo, o momento em que senti que tinha me tornado de vez o velho tolo da propriedade inútil, foi no dia do meu próprio aniversário. Ninguém ligou, nem meus irmãos, nem sobrinhos. Ninguém. Passei o dia trabalhando como qualquer outro. Ao anoitecer, sentei-me no alpendre que eu mesmo tinha reconstruído, com um pedaço de pão e um copo de água da nascente. Olhei para as estrelas, que pareciam mais brilhantes e perto vistas dali de cima. Foi uma solidão profunda, cortante. Ali, eu entendi que, para a minha família, eu não existia mais. Eu tinha me tornado tão invisível e sem valor quanto eles achavam que a cabana era. Naquela noite de aniversário solitário, eu não chorei. Uma calma estranha tomou conta de mim, uma aceitação. Eles podiam me ignorar, podiam rir, podiam me apagar das suas vidas. Mas eles não podiam tirar de mim o que eu estava construindo com as minhas próprias mãos. Eles não podiam tirar o cheiro da madeira nova, o gosto da água pura, a paz que eu sentia ao ver o sol nascer por trás das montanhas. Eles podiam ter o dinheiro, as casas, os carros. Eu tinha aquilo. E pela primeira vez eu senti que talvez a minha herança fosse a mais rica de todas. O desprezo deles parou de doer tanto e virou combustível.
Cada olhar de pena na rua, cada piada pelas costas, me dava mais força para continuar. Eu não precisava mais da memória da Helena como única motivação. Agora, eu fazia por mim, para provar a mim mesmo que o valor de um homem não é medido pelo que os outros pensam dele, mas pela sua capacidade de se manter de pé quando o mundo inteiro tenta derrubá-lo. Eu era Arthur, o marceneiro, o viúvo, o filho, o homem que construiu a própria casa. E eu não ia deixar que a última imagem que tivessem de mim fosse a de um velho tolo numa ruína. Essa percepção mudou tudo. O trabalho na cabana deixou de ser uma obrigação ou uma teimosia e se tornou um ato de afirmação. Eu comecei a assobiar enquanto trabalhava. Passei a cantarolar as músicas antigas que meu pai gostava. A tristeza deu lugar a uma determinação serena. Eu não estava mais fugindo do mundo lá embaixo. Eu estava construindo o meu próprio mundo, aqui em cima. Um mundo com as minhas regras, com os meus valores. Um mundo onde um pedaço de madeira bem trabalhado valia mais que uma ofensa vazia. Um dia, o filho do vizinho que tinha zombado de mim apareceu na porteira. O menino, de uns 16 anos, estava sem graça. Ele me pediu um pouco de água. Disse que a caminhonete do pai tinha quebrado na estrada. Eu o convidei a entrar, servi um copo da água da nascente. Ele olhou em volta, para o alpendre arrumado, para o chão limpo, para as ferramentas organizadas na parede. Ele não disse nada, mas eu via surpresa em seus olhos. Ele esperava encontrar um lixão, um cenário de abandono. Mas o que ele viu foi um lugar simples, rústico, mas com ordem e com vida. Quando ele estava de saída, depois de agradecer, ele parou e disse: "Sabe, meu pai fala umas coisas, mas aqui é legal." Ele ficou vermelho e foi embora correndo. Aquela palavra, legal, dita por um adolescente que antes tinha rido de mim, foi a primeira pequena rachadura no muro de desprezo que tinham construído ao meu redor. Foi um sinal minúsculo, quase insignificante, de que talvez a realidade do meu esforço fosse mais forte do que as fofocas e as piadas. Naquela tarde, eu senti uma ponta de esperança. A madeira podia ser podre, mas as raízes da dignidade, essas, ainda estavam vivas. O que minha família e todos na cidade não sabiam é que a zombaria deles era como jogar pedras num poço fundo. Eles ouviam o barulho da pedra batendo na água, mas não tinham ideia da profundidade. Eles riam da cabana, da lenha podre, do velho teimoso. Mas eu não herdei apenas uma ruína. Eu herdei um segredo. Um segredo que meu tio-avô, o homem recluso, me confiou não com palavras, mas com um gesto de fé. Ele sabia que eu era o único que teria a paciência, o respeito e a coragem para desenterrá-lo. Ele não me deu a cabana por pena. Ele me deu a chave. E a chave não era só para a porta da frente. A verdade começou a vir à tona numa noite de tempestade. Daquelas que parecem que o céu vai desabar sobre a serra. Os raios iluminavam a colina e o vento açoitava a cabana com uma fúria que eu nunca tinha visto. Eu estava dentro, reforçando uma janela, quando um trovão mais forte que todos os outros sacudiu a estrutura inteira. Ouvi um barulho surdo, um som de pedra se partindo vindo do centro da casa. Corri para a sala principal e vi que a tempestade tinha feito o que décadas de abandono não conseguiram. Uma parte da base da grande lareira de pedra tinha cedido, com a infiltração. No meio dos escombros e da poeira molhada, algo me chamou a atenção. Um pedaço de pedra que caiu revelou uma cavidade que não deveria estar ali. Era um buraco escuro, perfeitamente quadrado. Meu coração disparou. Com as mãos trêmulas, usei um pé de cabra para forçar a laje de pedra que servia como fundo falso. A pedra era pesada e o esforço me deixou sem fôlego. Mas quando ela finalmente cedeu, a luz do meu lampião revelou o que estava escondido ali há mais de um século. Uma caixa de metal retangular, coberta de ferrugem e selada com uma cera grossa e escura que o tempo tinha endurecido como pedra.
Levei horas para conseguir abrir a caixa sem destruir o que havia dentro. Com cuidado, fui raspando a cera velha com a ponta de uma faca. O metal gemeu quando finalmente consegui forçar a tampa. O cheiro que saiu de dentro era de papel velho, de história guardada. Meus olhos se encheram de lágrimas antes mesmo de eu ver o conteúdo. Lá dentro, envoltos em um pano oleado, para protegê-los da umidade, estava um maço de documentos amarelados e um pequeno diário com a capa de couro, já ressecada e rachada. Eu sabia naquele instante que a minha vida, a história da minha família, estava prestes a mudar para sempre. Passei a noite em claro, sentado no chão de madeira que eu mesmo restaurei, lendo cada palavra daquele diário à luz do lampião. A caligrafia era difícil, mas a história era clara como a água da nascente lá de fora. O diário era do meu bisavô, o homem que construiu aquela cabana com as próprias mãos. Ele não a construiu como um simples casebre, mas como o posto de vigilância de suas terras. E as terras, segundo os documentos e mapas que estavam junto, não eram apenas aquela colina. Eram mais de 300 hectares ao redor, incluindo a serra inteira, com todas as suas nascentes de água mineral puríssima. O diário contava a tragédia. Meu bisavô foi um homem visionário que sabia o valor daquelas águas. Mas naqueles tempos, a lei era a do mais forte. Um coronel da região, um homem poderoso e cruel, cobiçou as terras. Ele usou de ameaças, de intimidação, até que forçou meu bisavô a assinar um papel de venda por uma quantia ridícula, uma fraude. Com medo de ser morto e de perder a família, ele assinou. Mas antes de entregar as terras, ele escondeu as escrituras originais e escreveu toda a verdade naquele diário, na esperança de que um dia a justiça fosse feita. Aquele segredo foi passado para o meu avô, e depois para o meu tio-avô, o homem do testamento. Mas ambos eram homens de natureza medrosa. Eles sabiam da verdade, sabiam da riqueza que lhes fora roubada, mas o medo da família do coronel, que continuou poderosa na região por gerações, os paralisou. Eles viveram e morreram com aquele peso na consciência, guardando o segredo como uma maldição. Meu tio-avô, ao me deixar a cabana, não estava se livrando de um entulho. Ele estava passando a responsabilidade para mim. Ele viu em mim, no marceneiro teimoso e calado, a coragem que ele nunca teve. E aqui está a parte que ninguém nunca imaginou. Eu já desconfiava. Não de tudo, não dos detalhes. Mas quando eu era menino, meu tio-avô, nas raras vezes que conversava comigo, me levava para caminhar perto daquela colina. Ele apontava para a serra e dizia, com a voz baixa e triste: "Essa terra tem dono, Arthur, mas o dono não é quem dizem que é. Essa terra tem memória e um dia ela vai cobrar a dívida." Ele nunca explicou mais do que isso, mas aquelas palavras ficaram gravadas em mim. Quando o advogado leu o testamento e todos riram, eu não vi uma ruína. Eu vi a chance de entender o que meu tio-avô quis dizer. A humilhação que sofri foi, na verdade, a minha maior proteção. A zombaria do meu primo Ricardo, o desprezo da minha família, a pena dos vizinhos, tudo isso criou um escudo perfeito ao meu redor. Ninguém jamais suspeitaria que o velho tolo da cabana estava, na verdade, sentado em cima de uma fortuna e de uma história que poderia reescrever o poder na região. Se eles soubessem da menor possibilidade de valor, teriam me tirado daqui, teriam tomado a cabana para si, teriam vendido tudo na primeira oportunidade, destruindo a memória do meu bisavô e o futuro daquela terra. Eu mantive o segredo por todos esses meses, não apenas por estratégia, mas por respeito. Respeito ao meu bisavô, que morreu com essa dor. Respeito ao meu tio-avô, que confiou em mim. E respeito a Helena. Ela queria um lugar onde o mundo não pudesse nos alcançar. E que lugar seria mais protegido do que um segredo guardado no coração de um homem que todos julgam não ter nada? Se eu revelasse a verdade, o mundo inteiro viria para cá.
a ganância, as disputas, a maldade. Eu precisava primeiro fortalecer as paredes, não só as da cabana, mas as da minha própria alma, para estar pronto para a batalha que viria. O valor daquilo é difícil de calcular. Eu fiz umas pesquisas discretas na cidade. Empresas de água mineral pagam fortunas por nascentes como as que estão descritas nos mapas do meu bisavô. São dezenas delas, de uma qualidade que hoje é raríssima. Um advogado de outra cidade, que consultei por telefone sem dar muitos detalhes, me disse que se as escrituras forem legítimas, estamos falando de um patrimônio que pode passar facilmente dos 10, talvez 20 milhões de reais. Isso sem contar o valor da própria terra para exploração sustentável ou turismo. O meu primo Ricardo riu do meu bolso vazio. Mal sabe ele que no fundo falso de uma lareira eu encontrei o suficiente para comprar 10 vezes a casa de veraneio de luxo que ele está construindo. Ele se orgulha do carro importado que comprou. Eu tenho os documentos que me dão a posse de uma serra inteira. A diferença é que a riqueza dele faz barulho. Aparecem fotos, vira assunto na cidade. A minha riqueza é silenciosa. Ela está escrita em papel amarelado, guardada numa caixa de ferro e, acima de tudo, protegida pelo desprezo deles. Eles me subestimaram a vida inteira. O marceneiro, o simplório, o que ficou para trás. Eles olhavam para as minhas mãos calejadas e viam um fracassado. Não entendiam que estas mãos não sabem apenas lixar e pregar madeira. Elas sabem ter paciência. Elas sabem esperar o momento certo. Elas sabem segurar um segredo com a mesma firmeza com que seguram um martelo. Eles pensaram que eu estava reconstruindo uma cabana. Que tolos! Eu estava, na verdade, afiando as minhas ferramentas para a maior obra da minha vida. O poder que sinto agora não é o do dinheiro, é o poder da verdade. É saber que a história da minha família não era de pobreza, mas de injustiça, e que eu, Arthur, o último da minha linhagem a carregar esse nome com o espírito dos meus antepassados, fui o escolhido para acertar as contas, não com gritos ou vingança como eles fariam, mas do meu jeito, em silêncio, com estratégia, com a dignidade de um homem que sabe que o verdadeiro valor não está no que se tem, mas no que se protege. A risada deles, que antes era uma faca no meu peito, hoje soa diferente. Soa como o eco vazio de quem está completamente cego. Eles olham para esta colina e veem um monte de lenha podre. Eu olho para a mesma colina e vejo justiça. Vejo o futuro. Vejo o rosto da Helena sorrindo, não porque teríamos dinheiro, mas porque finalmente encontramos o nosso lugar. Um lugar onde o mundo não só não pode nos alcançar, como também não tem a menor ideia de onde ele realmente fica. Eles me julgaram pela capa, sem nunca se dar ao trabalho de ler a primeira página. Agora eu tenho em mãos o livro inteiro, e o capítulo final, o da justiça, serei eu a escrever. Cada tábua que preguei, cada pedra que assentei, não foi apenas para reformar uma casa. Foi para construir o tribunal onde a ganância e a arrogância da minha família serão julgadas, não por mim, mas pela própria vida. E o veredito já foi dado no dia em que eles riram de mim. Eles se condenaram com o próprio desprezo. Com aqueles papéis velhos nas mãos, eu não senti vontade de gritar para o mundo a minha vitória. Senti o peso de 120 anos de silêncio. A primeira coisa que pensei não foi no dinheiro, mas no rosto do meu bisavô, que imaginei olhando para mim daquela fotografia amarelada no diário. Ele não queria vingança, ele queria justiça. E justiça para mim não era esfregar a verdade na cara da minha família. A verdadeira justiça seria honrar a terra que ele tanto amou e proteger a memória da Helena. Naquela mesma noite, tomei minha decisão. Eu não venderia um palmo daquela serra. Não deixaria que a ganância que destruiu minha família uma vez voltasse para assombrar aquele lugar.
Eu iria reaver o que era nosso por direito, mas faria isso do meu jeito, em silêncio, com a mesma paciência que usei para lixar cada tábua desta cabana. Na semana seguinte, fiz algo que nunca imaginei. Juntei o pouco dinheiro que tinha e peguei um ônibus para a capital. Não procurei um advogado famoso, mas um escritório pequeno, de um senhor de idade que me foi recomendado por um velho e amigo como um homem que entende mais de honra do que de leis. Levei a caixa de metal comigo, embrulhada num pano de saco, como se fosse um pão caseiro. Expliquei a história toda, mostrei os documentos, o diário. O advogado, um homem de óculos grossos e voz calma, me ouviu por horas sem dizer uma palavra. Ao final, ele apenas tirou os óculos, limpou as lentes e disse: "Seu Arthur, o senhor não tem uma causa. O senhor tem um dever, e eu terei a honra de ajudá-lo a cumprir." Pela primeira vez, eu não estava sozinho. Voltando para casa, no ônibus, senti que as minhas mãos calejadas tinham, finalmente, encontrado as ferramentas certas para o trabalho mais importante da minha vida. Meu plano era simples, mas levava tempo. Enquanto o processo corria em segredo nos tribunais da capital, eu continuei minha vida na cabana. Continuei a ser o velho louco da colina. E o desprezo deles era o meu melhor disfarce. Com o que eu sabia que viria, comecei a sonhar. Eu não queria iates ou carros de luxo. Eu queria ver aquela terra viva. Meu plano era criar uma pequena empresa de envase de água, usando uma das nascentes, e dar emprego para os filhos dos meus vizinhos, para as pessoas da cidade que, mesmo me olhando com pena, nunca foram cruéis. E a maior parte da serra, a parte mais bonita, onde eu e Helena caminhamos um dia, essa se tornaria a Fundação Helena. Uma reserva intocada, um santuário para proteger a natureza e a memória dela. O dinheiro seria usado não para me exaltar, mas para dar de volta à terra a vida que ela me deu. Eles só souberam de tudo meses depois, não por mim, mas pela frieza de uma intimação judicial. Eu não estava lá para ver, mas imagino a cena. Ricardo, na sua casa de luxo, recebendo a notícia de que as terras que ele usava para passeios de fim de semana, as mesmas terras que ele considerava parte do seu império informal, na verdade, pertenciam ao tio que ele chamou de inútil. Imagino o telefone tocando, a ganância se transformando em pânico, o desprezo virando um desespero amargo. Não houve confronto. Não houve gritos, apenas o silêncio da lei e a verdade escrita num papel oficial. A minha justiça não foi uma tempestade, foi uma geada silenciosa que congelou a arrogância deles para sempre. Eles não perderam apenas uma fortuna, eles perderam a chance de fazer parte de algo real, de algo com alma. Foram punidos pela própria miopia. Hoje, quando me sento no alpendre desta cabana, que agora é o coração de tudo, eu não sinto triunfo. Sinto paz. Eles me deram as ruínas e ficaram com o que achavam que era o tesouro. Mal sabiam eles que o verdadeiro tesouro não estava no dinheiro ou nos bens, mas na capacidade de enxergar valor onde ninguém mais via. Eles riram do monte de lenha podre, sem entender que a madeira, mesmo velha, guarda em si a memória da floresta e a força para se tornar um abrigo. Minha dignidade não foi restaurada pelo dinheiro que hoje tenho no banco, mas pela certeza de que me mantive fiel a mim mesmo, a Helena e aos meus antepassados. Eles podem ter herdado o mundo material, mas eu herdei a alma da nossa família, e isso nenhum dinheiro pode comprar e nenhuma zombaria pode destruir.